O objetivo final é a cruz. Temos considerado Jesus o nosso modelo e a nossa inspiração de vida. Também vimos que a sua motivação maior foi obedecer à vontade de Deus, como revela as Escrituras. O versículo base para essas conclusões é Hebreus, capítulo 10, versículo 7, né? Que fala sobre no princípio, que o Senhor tem que fazer a vontade do Pai, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então Jesus disse, eis aqui venho. Ele disse, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus, ele veio na terra fazer a vontade de Deus. O amor de Deus por nós era tão grande e permanece sendo imenso, que até hoje, quando eu penso que o Senhor, ele quer vir à terra, Deus, ele quer mandar os anjos, mandar Jesus. Jesus ainda diz, aguarde mais um pouco, ainda tem tantas pessoas precisando se arrepender. Mas quantas pessoas ainda se encontram desapercebidas, estão como aquelas 5 virgens, as loucas. Existem 5 prudentes e 5 loucas. Eu sei que não são 100% que vão ser salvos, como a Bíblia fala, que há de ter um no campo e o outro vai ser arrebatado, há de estar um dormindo e o outro vem. Quer dizer que nem todas as pessoas pensam em salvação. E isso é muito triste. É muito triste saber que todos querem ser salvos, todos sabem quem é Jesus, a maioria das pessoas hoje. Pois o evangelho já se expandiu, o evangelho já está indo de uma forma tão imensa, que muitas pessoas que nós nem sabemos, né? Nem conhecemos e na nossa pequena mente, a gente não tem como saber, né? Mas eu acredito que como o evangelho já está expandido hoje, muitas pessoas já conhecem o amor de Deus ou já ouviram falar. E muitas pessoas mergulham e outra só fica no ouvir falar. Jesus, ele sabe, todos sabem que Jesus, ele cura, ele limpa, ele salva e leva para o céu. Mas nem todos querem viver uma vida santa diante de Deus. Querem ficar, né, amarrados à escravidão desse mundo, ao pecado, né? A coisas que prendem, né? Coisas supérfluas que prendem esse mundo. Mas 2 pontos importantes evidenciam-se nessa passagem. Primeiro, o motivo da vinda de Jesus foi fazer a vontade do Pai, como ele fala. Segundo, é o que ele tinha de cumprir, já estava escrito no início do livro, né? A palavra do Senhor, ela não mente. E isso vale para mim, e isso vale para você. Ainda vimos 5 respostas específicas para a obediência de Jesus à vontade do Altíssimo. Jesus foi restaurado fisicamente de modo sobrenatural. O Salvador tem uma visão pessoal da situação em que estava, uma perspectiva diferente da compreensão das pessoas que o cercavam. O mestre fazia justo juízo ou tinha um discernimento pessoal. Jesus nunca foi ingênuo ou enganado. Ele via a situação como realmente era. Jesus era o canal de vida para um mundo agonizante. O Filho do Altíssimo glorificou a Deus na terra. Ao obter todos esses resultados, Jesus estabeleceu um padrão a ser seguido. Observemos o ponto máximo do objetivo do Pai para a vida de Cristo. O texto de Hebreus, capítulo 10, mostra que a vontade suprema de Deus foi o sacrifício físico de Jesus. Pelo que, estando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam.
Então disse, eis aqui venho no princípio, né, para fazer a vontade de Deus, ó Deus. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado, não quiseste nem te agradam, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Hebreus capítulo 10, versículos 5 a 10. Jesus veio ao mundo realizar o querer do seu Pai. Para isso, Deus preparou-lhe um corpo. A realização perfeita da vontade divina exigiu o sacrifício de Jesus. O ponto mais alto, o objetivo final da vida do Mestre, era o sacrifício do seu corpo em benefício da humanidade. Como vimos, havia uma prioridade contínua na mente de Cristo. Não bastava fazer, era preciso também terminar a obra. Realizando a vontade divina, quanto mais o bom pastor se aproximava do fim do seu ministério terreno, mais se tornava essa prioridade em sua vida. Lembra quando Jesus, ele repreendeu Pedro? Jesus, ele disse, cabe ao Filho do Homem morrer e ressuscitar ao terceiro dia? E Pedro disse, não, Senhor, isso não vai acontecer, isso é sofrimento demais para ti. Lembra quando o Senhor Jesus, ele mandou que Satanás saísse de trás de Pedro? Porque Jesus, ele viu que aquelas palavras não eram de Pedro, eram regidas por Satanás. E quantas pessoas hoje são regidas por Satanás? Quantas pessoas hoje, principalmente aquelas pessoas que nós amamos, não é, irmãos? Eu estou fazendo a leitura hoje, estou lendo aqui, que fala sobre a vontade de Deus para a sua vida, né? De Derek Prince, já foram mais de 2 milhões de livros editados. E eu gosto muito desse livro. E Hebreus 10, capítulo 36, que estou lendo, fala que para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Nós temos que fazer a vontade de Deus, sempre. E muitas vezes temos que policiar nos nossos lábios. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que colocar um guarda na nossa boca. Porque a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos e também dirigida pelo que falamos. Então temos que ter cuidado com o que falamos, temos que nos policiar, temos que vigiar o que fala o nosso pensamento. Pedro, ele falou ali, pensou que estava agradando o Senhor, estava protegendo o Senhor. Jesus, ele vê tudo. Jesus, ele não era ingênuo, como fala aqui, ele via tudo como realmente era. Mas o amor do Senhor é tão lindo por nós. A graça do nosso Deus é tão linda na nossa vida hoje, que mesmo errando, né, o Senhor vai lá e nos levanta. E mesmo fazendo a vontade de Satanás, ele repreende Satanás e mostra que não é do jeito que Satanás quer, mas do jeito que o Senhor quer para a nossa vida. Aleluia. Então, como vimos, havia uma prioridade contínua na mente de Jesus. Não bastava fazer o que era preciso, né? Não terminar a obra realizada, era preciso terminar o que se havia feito e arquitetado pela vontade de Deus. O Evangelho de Lucas traz a seguinte declaração: e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, literalmente significa o seu subir à ascensão de Jesus por meio da morte da cruz, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Lucas 9, capítulo 51.
E a frase principal é ele. Ele manifestou o firme propósito. Jesus sabia o que o esperava. Ele já havia falado isso com os seus discípulos, embora se recusassem a acreditar nele. Conforme a hora final se aproximava, ele manifestou o firme propósito. O príncipe da paz estava determinado a levar seu trabalho até o fim. Pelo Espírito de Cristo, o profeta Isaías profetizou no auge da vida de Jesus na terra. O profeta Isaías fala sobre, ele já profetizava, e muito como fala lá em Mateus, Marcos, Lucas, ele fala de que realmente aconteceu, né? Muito desses evangelhos vai dizer assim, você pode ver lá em Isaías, como Isaías profetizou, assim está acontecendo. Eu li esse capítulo desse livro para que nós possamos entender que Jesus, de maneira alguma, ele olhou para trás em sua missão. Ele disse, Pai, que é Deus, eu vou resgatar esses meus irmãos, né? Essas pessoas que amo tanto. E principalmente, cada coração, cada um, você é especial para o Senhor. O Senhor morreu na cruz para te salvar. O Senhor morreu na cruz porque Ele tem um laço de amor contigo, Ele tem uma aliança contigo. O Senhor, Ele não morreu por nenhuma causa insignificante. Ele morreu para que nós viéssemos a ter vida e vida em abundância com Cristo. O véu foi rasgado e hoje nós temos um livre acesso com o Senhor. Então abra essa porta, rasgue essa porta, faça uma oração ao Senhor, agradeça esse sacrifício que Jesus ele fez por você na sua cruz. A vontade de Deus para a sua vida é isso, é que você seja salvo, né? E Jesus, como fala em Hebreus capítulo 10, 36, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Jesus, ele fez a vontade de Deus, ele nos ensina um legado, que é vivermos para Cristo. Viva também. Amém?